Alô, alô, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fred da equipe Dasclos, trazendo para você um assunto muito importante, recorrente no Enem e em vestibulares, dentro de um assunto maior que é a química ambiental. Hoje nós vamos falar, nesse vídeo, sobre a atmosfera. Poxa, parece algo simples, não é? Mas não tão simples assim. Sempre vai aparecer alguma questão envolvendo isso em questões de vestibulares. Pode ser que até que caia nas ciências humanas, dentro da geografia. E é claro que aqui nós teremos mais um viés químico. Mas o que eu quero que você entenda? Que a atmosfera, galera, não é algo que é totalmente uniforme. A atmosfera é essa camada, né, que nós falamos, a camada de ar que vai até quantos quilômetros? Calma aí. São várias camadas que fazem parte da atmosfera. E ela não é algo uniforme. Cada camada tem a sua composição mais específica. Nós falamos que até uns 500 quilômetros do chão até, né, para cima, nós temos a atmosfera. Mas quais são essas camadas da atmosfera? Como que se dá essa divisão? E por que existe essa divisão? Vem aqui que eu vou falar para você. Galera, a atmosfera, ela é dividida em 4 partes. Nós temos aqui no chão que pisamos até mais ou menos uns 12, 15, um pouquinho mais, depende da situação, de quilômetros, nós temos a troposfera. É aqui na troposfera que nós temos a maior relação, né, com essa atmosfera. Porque é aqui que nós temos, por exemplo, lançamos poluentes, temos aí uma situação onde a temperatura muda por conta de construções, de asfalto, de prédios. Então, a relação mais íntima do ser humano com a atmosfera, é claro que é a troposfera. Apesar que nós estamos explorando outras situações, né? Quando nós, por exemplo, lançamos satélites, nós estamos adentrando, claro, né, ônibus espaciais, estamos adentrando, claro, outras divisões da atmosfera. Então, galera, a troposfera, ela vai do chão até cerca de 12, 15, 16 quilômetros. Ô Fred, é 12, 15 ou 16? Calma, é porque não é aqui uma classificação de distância. Existe uma relação para a gente passar para a estratosfera. Fred, mas aí, qual altura eu passo para a estratosfera? Depende do lugar. Alguns locais, 12 quilômetros você já está na estratosfera, outros um pouco mais. Por quê, gente? Essa divisão se dá por conta dessa relação aqui, ó, da relação temperatura e altitude. Nós não podemos pensar que é só assim, quanto mais alto, mais frio, não é assim? Depende a parte da atmosfera que você está. Na troposfera, isso é verdade. Quanto mais alto, mais frio. Mas quando chega em outras camadas, pode ser diferente. É assim que nós temos a divisão dessas camadas da atmosfera. Então nós temos a troposfera, depois a estratosfera, que onde está a nossa bela camada de ozônio, né? Tá vendo que a composição já é diferente? Enquanto aqui próximo, né, de nós, aqui na troposfera, na parte baixa, nós temos uma quantidade de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio. Nós costumamos a falar assim, a composição do ar, né, a composição média aí do ar. Lá na estratosfera já é outra coisa. E é claro que aqui mesmo na troposfera, quanto mais você sobe, você sabe que a quantidade de oxigênio ela vai diminuindo. Nós falamos que o ar está ficando mais rarefeito, não é assim? E às vezes você sobe em um monte, um pico, ou vai para uma cidade, tem uma altitude muito grande, como La Paz, por exemplo, né? E você tem dificuldades até para respirar, porque a quantidade de oxigênio ali é uma quantidade menor. Nós dizemos que o ar está rarefeito. Nós estamos ainda, claro, na troposfera, né? Galera, estratosfera, onde está a camada de ozônio. Depois da estratosfera você tem uma camada de composição um pouquinho diferente já, que é a mesosfera, que tem íons também, além de outros gases importantes, tá? Mas os íons são bem importantes. E depois nós temos uma camada bem quente, chamada termosfera, né? O nome faz jus a essa característica. Lá é muito quente, chega às vezes a ter 1000 graus Celsius, tá? Você vai entender essa situação. Ô Fred, mas aí, como é que eu sei a hora que passa para cá, passa para cá, passa para cá? Não é questão de quilometragem, e sim essa relação. Acompanhe comigo nesse slide para você ficar mais ciente do que nós estamos falando.
Primeiro, galera, é um assunto muito importante. Se você pegar as últimas provas do Enem, na parte de Química, você já vai encontrar uma porcentagem bem elevada, tá? Comparada com os outros anos atrás, né? Então você está chegando já a mais de 10% de assuntos de Química Ambiental, e um dos principais assuntos de Química Ambiental tem a ver, óbvio, com a atmosfera, tem a ver com os poluentes que nós lançamos na troposfera. Então tudo isso faz parte da Química Ambiental, então fique de olho. Galera, mas olha só, o que é realmente importante você entender? Essa divisão, tá? Entender que nós estamos aqui na troposfera, tudo certo? E na troposfera acontece a maioria dos fenômenos que nós conhecemos. Todos os fenômenos climáticos, por exemplo, ocorrem na troposfera. Então aqui você tem, poxa, avião que está ali quase no limite já, né? Que pode voar ali quase no limite, balão, qualquer outro fenômeno físico como chuva, ventos, a gente está falando de troposfera. Depois da troposfera vem a estratosfera. O mais importante da estratosfera, com certeza, é a camada de ozônio. É lá que está a camada de ozônio. Muitas vezes essa palavra, galera, estratosfera, nós fazemos alusão no nosso dia a dia. Às vezes você fala assim, poxa, teve uma negociação, os valores foram estratosféricos. Você entende se eu dizer assim, né? Se eu disser assim para você, estratosférico significa que são valores altos, tá? Mas nós temos camadas da atmosfera mais alta ainda que a estratosfera. A mesosfera, galera, é um lugar que tem bastante raio cósmico. Ô Fred, mas por que aqui embaixo na troposfera e estratosfera não tem tanto assim? Porque a camada de ozônio filtra. E como a mesosfera está acima da camada de ozônio, você tem essa situação. E depois acima ainda, galera, nós temos a termosfera, tá? Que é até onde nós encontramos, é possível ver as auroras boreais, né? Nós não temos essa possibilidade aqui, mas às vezes na televisão você encontra essas situações. Então é um local da atmosfera muito quente, tá? E acima da termosfera, a gente fala exosfera, que já é fora da atmosfera, né? Ou seja, já está ali para o espaço sideral, tudo certo? Agora, galera, então o mais importante, o primeiro passo é você guardar essas camadas, tá? A exosfera você não precisa se preocupar, mas na troposfera, na estratosfera, na mesosfera e na termosfera, com certeza é importante você conhecer essa subdivisão. E além disso, você não pode esquecer que essa subdivisão não é em função da quilometragem. É claro que a gente fica, pô, quantos quilômetros, a partir de quanto que é a estratosfera, né? Pô, estratosfera vai até 50 km, lá, legal. Mas pode ter essa variação. Por quê? O que faz realmente dividirmos a atmosfera é a relação entre temperatura e altitude. Então a gente não pode achar que sempre que eu subo, que eu aumento a altitude, a temperatura diminui. Isso é verdade, galera, na troposfera, por exemplo, né? Se eu aumentar a altitude, a temperatura ela vai caindo, vai ficando mais frio quanto mais alto, né? Você está percebendo nesse gráfico aqui que é a altitude em função da temperatura. Então, quanto mais alto vai ficando, mais frio. Só que chega um momento, galera, que esse jogo inverte. A partir do momento que quanto mais você sobe, ou seja, quanto maior a altitude, a temperatura aumenta junto, você já não está mais na troposfera. Você vai estar diante da estratosfera. É aí nesse momento que tem a mudança. Por isso que nós não podemos ficar aí apegados à quilometragem. Então é mais uma divisão em função da relação, da variação da temperatura para a altitude, tá certo? Galera, por que tem essas variações diferentes? Porque a troposfera, a altitude varia de uma forma com a temperatura e na estratosfera é diferente porque a composição é diferente. Os gases que nós temos na troposfera é um pouquinho diferente da estratosfera, tanto de quantidade, tanto de qualidade. Então você pega lá o ozônio. O ozônio tem uma quantidade muito grande na estratosfera. Nós temos o ozônio aqui na troposfera, sim, só que o comportamento dele é totalmente diferente. O ozônio na troposfera, por exemplo, galera, é um poluente. Lá na estratosfera, ele já nos ajuda, que é ali a camada de ozônio para fazer esse filtro, principalmente de raios ultravioletas, né?
Quando você chega na mesosfera, galera, repete o que acontecia lá na tropo. Ou seja, estou aumentando, né, a altitude e a temperatura volta a diminuir. Então, veja bem, mesmo tendo características, composições diferentes, o comportamento é muito parecido. A troposfera com a mesosfera em termos de variação de altitude e temperatura. E quando você encontra lá a termosfera, você tem a situação parecida com a estrato na variação de altitude e de temperatura. Lá na termosfera, quanto maior a altitude, a temperatura volta a subir e ali você tem realmente uma temperatura muito elevada que pode chegar aí às vezes a próximos de 1000 graus Celsius, tá? Então essa é a variação importante, esse é o fato importante que você tem que conhecer. Turminha, veja bem, espero que você tenha entendido essa relação e essas divisões da atmosfera, que é algo bem teórico, mas pode pintar na sua prova. Então não se esqueça das divisões e não se esqueça que a relação temperatura e altitude é diferente em cada camada da atmosfera, para a gente não ficar só ligado na troposfera e esquecer das outras. E não se esqueça que esse assunto está sendo recorrente em muitos vestibulares e também no Enem. Então espero que você tenha gostado, não se esqueça de curtir o vídeo aí se você gostou e também se inscreva no canal, porque sempre está aparecendo vídeos novos e importantes para você mandar bem no Enem e nos vestibulares, tá certo? Um abraço!